O que você precisa saber sobre o Vietnã? Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar o que é muito importante de você entender sobre o país antes de você chegar lá. Esse vídeo vai ser bem informativo para você que está tanto pensando em visitar ou talvez fazer uma base temporária no país. Está ficando muito comum de mochileiros e também nômades digitais estarem vindo para o Vietnã. Então eu acho importante fazer uma visão geral sobre o que é importante para considerar antes de fazer essa decisão se o Vietnã é ou não um país para você. Então fica comigo. Primeira coisa são os documentos necessários. Para a gente brasileiro é bem mais tranquilo o processo porque nós precisamos somente fazer uma aplicação de visto no site do governo e podemos ter um visto de turista de 90 dias. Tem dois tipos de visto que podemos aplicar. Um é o visto de turista com a entrada única. O segundo, ele te dá o direito a sair do país e voltar várias vezes nesse período de 3 meses. Então, dependendo do tipo de viagem que você está preparando, você decide qual é a melhor sua opção. O visto de turista, entrada única, custa $25 e o de entrada múltipla custa $50. Depois que você faz o processo na internet, de 3 a 5 dias você vai receber um e-mail com um código QR que aí você vai ter que mostrar na imigração. Esse é o único documento que a gente precisa tirando o passaporte. Chegou no Vietnã com o passaporte e o visto com o código QR, você está com toda a documentação necessária para entrar no país. Beleza, agora que você já tem a documentação, qual que é a melhor época do ano para visitar o Vietnã? O Vietnã é um país muito grande, a temperatura varia muito quando se compara o norte com o sul, é a mesma coisa com o Brasil. Então depende da temporada que você está planejando ir. Se você vai para o norte, geralmente de outubro até abril é a época que vai estar um pouco mais seco. Porém, tem sim chances de ter um pouco de chuva. A parte central do Vietnã, ela é mais importante evitar de novembro até fevereiro, porque é a temporada de chuva muito forte, tem muita inundação. É justamente o que eu estou passando nesse momento. Já tem uma semana que está chovendo todo santo dia e não para. Eu no começo eu pensei, se a temporada de chuva for parecida com a do Brasil, eu vou conseguir ficar aqui tranquilamente. Mas já tem uma semana sem parar e eu olhei a previsão do tempo para a próxima semana e também todos os dias vai chover. Então fica atento, se você está pensando em vir para cá do final de outubro até o começo de fevereiro, vai ter chuva. Se você for para a parte sul do país, dezembro até abril é o período melhor para visitar, vai ter menos chuva. Se você for para o sul também, em outubro e novembro, a probabilidade de ter muita chuva é grande. O que vestir? O Vietnã é um país de clima tropical, muito parecido com o Brasil. Como eu falei, varia do norte para o sul, mas o norte, por ser uma região mais montanhosa, pode chegar a ter um clima mais frio, pode chegar até 0,5, mas isso é mais nas regiões perto de Sapa. Se você for fazer uma trilha, se você for fazer um trekking, aí sim você vai precisar de ter uma jaqueta, uma calça mais forte por conta do frio. Se você ficar em cidades mais grandes, como Hanoi, e ir para um pouco do litoral, em Ha Long, já não vai estar tão frio assim. Porém, pode chegar a 10, 12, depende do que é frio para você. Tem gente que está um pouco mais acostumado com 15 graus, com 20, que não acha que é muito frio, mas se você for uma pessoa que morou a sua vida inteira no Brasil, principalmente no Nordeste, 20 graus, 15 já é frio. Então, você tem que avaliar com base nisso. A parte central do Vietnã é a que tem a temperatura mais estável durante o ano inteiro. Nesse momento agora aqui, eu estou em Da Nang, está chovendo muito e a temperatura está por volta dos 20 e 25. Então não faz frio, é só a chuva mesmo que fica afetando o nosso dia a dia. A parte sul do país também é bem parecida com a central. Você tem que ter roupas preparadas dependendo da época que você vir. Se você não vir na época de chuva,
você vai estar encarando aquela temperatura ali de 18 até 28 graus na maior parte do ano. Então é muito bom você trazer roupas mais leves e uma calça, uma jaqueta, uma camisa de manga longa, no caso de esfriar um pouquinho a mais. Segurança. O Vietnã é um país muito seguro. Se você acompanha meu canal, me acompanha no Instagram, eu faço vídeos sobre coisas mais específicas e eu sempre falo como o Vietnã é um país muito seguro. 100% seguro? Não. Tem toda cidade, todo país vai ter alguém tentando aplicar um golpe, mas quando eu falo de segurança, eu falo de crime violento. Isso aqui é uma raridade. É raro, muito raro, de escutar um crime violento acontecer no Vietnã. O que acontece aqui que você tem que prestar atenção são golpes, que eu vou falar um pouco mais à frente no final do vídeo, e furtos, né? Quer alguém pegar o seu celular da sua bolsa, que isso acontece em toda parte do mundo. Aqui não é diferente. Dependendo do lugar que você for, tem sim que prestar atenção nos seus pertences. Mas, como eu falei, não são casos que são de regra. Não é que você vai estar num café, como eu já fiz várias vezes, de ir para o banheiro, estava com meu laptop, estava com meu celular na mesa, eu deixei lá e fui. E você vê outras pessoas vietnamitas também fazendo a mesma coisa. Lógico, poderia acontecer de alguém pegar o meu laptop? Poderia acontecer. Mas eu me sinto bem seguro aqui ao ponto de não me preocupar com essas coisas. Vai da diligência de cada um. Budismo. Coloquei o budismo nessa lista porque é muito importante saber como os vietnamitas se comportam. E mais da metade da população aqui se declara budista. E eles seguem muito, sim. Tem muitos templos que eles visitam, muitos vão lá fazer visitas. O budismo é um grupo de práticas que muitos vietnamitas eles seguem. Para mim é um dos motivos que explicam por que eles são tão calmos. Eu vejo eles assim no dia a dia, é muito fácil de ver como eles são bem calmos, como eles são bem alegres, e o que me faz entender é que o resultado das práticas que eles seguem do budismo com outras coisas também são um resultado que fazem eles verem a vida da forma que eles veem. Para você que está pensando em vir para cá, é muito importante saber que o budismo é sim muito presente nesse país. Custo de vida, o Vietnã ele é mais barato que o Brasil com relação a várias coisas, com relação à comida, comer fora, aluguel, a cultura de comer fora aqui. É muito comum de ver vietnamitas terem café da manhã, almoço e janta fora. E um dos motivos que os vietnamitas fazem isso é porque é muito barato. Tem um custo-benefício bem baixo de você comer fora em restaurantes, não é um problema. E comida de rua também. É uma prática comum entre eles. Tirando isso, né, o acesso à internet, você precisar comprar um pacote de internet para o seu celular, se você comprar um chip, não é tão caro. O transporte, o preço do trem, o preço do ônibus também não são tão caros. Então, é um país, sim, que de modo geral dá para você ter uma vida bem legal, sem gastar muita grana. Venha com isso em mente e, lógico, fique bem atento com, dependendo da cidade que você for, sempre vai ter uma região mais turística que vai ter os preços mais elevados, mas aí você tem que fazer a sua diligência para entender o que é o preço normal, o que não é. Mas, apesar de sim, em regiões turísticas, você encontrar restaurantes que as refeições vão estar um pouco mais caras, alguns tipos de serviços que vão estar um pouco mais elevado o preço, de modo geral, o Vietnã não é um país muito caro. E isso é tão verdade que você vê que pessoas que trabalham com diferentes tipos de emprego estão vivendo. São todos que estão vivendo bem? Lógico que não. Qualquer país do mundo, você tem sim um grupo de pessoas que está sobrevivendo, não é vivendo, né? Tem que trabalhar muito e no final do mês, às vezes, não está conseguindo igualar o gasto com o que está fazendo. É uma realidade, infelizmente, que acontece em vários países. Aqui não é diferente. Dinheiro versus cartão, né? Eu acho importante falar isso porque o Vietnã agora, ele basicamente virou uma sociedade que não precisa de estar segurando dinheiro, como no Brasil com o nosso amado Pix. Aqui tem dois sistemas de pagamento que também são integrados com os bancos do Vietnã.
E o que é legal é que tem aplicativos como o Pfizer e o BitGet, eu vou deixar o link na descrição, que eu já falei desses aplicativos em outros vídeos. Eles deixam a gente abrir uma conta e fazer um depósito em cripto, e aí você consegue fazer pagamentos e ser parte do sistema vietnamita. É muito bom porque não precisa de dinheiro, você faz a transferência e consegue pagar tranquilamente. O país é muito grande, tem várias coisas para se fazer e se você quiser realmente explorar a fundo, você vai precisar de muitos meses, anos, dependendo da sua quantidade de tempo que você tem, do tipo de trabalho que você faz. Então, o lugar que você vai depende do que você está querendo ver no Vietnã. A parte norte, ela é uma parte mais montanhosa. Para quem é trilheiro, como eu, né, que gosta muito de fazer trilha, é uma parte muito interessante, porque tem muita coisa legal, tem muita natureza para se explorar. Se você é uma pessoa que prefere ficar mais em cidades, cada parte do país tem uma cidade grande. Você vai para o norte, tem Hanoi, a capital. Aqui na parte central é onde eu estou nesse momento, Da Nang. E a parte sul é Saigon, a famosa Ho Chi Minh. São as 3 maiores cidades do país. Você precisa de acesso a serviços, essas são as melhores cidades para encontrar. Porém, entre essas cidades, tem várias outras menores que são muito interessantes, que têm muita cultura, muita história e que valem a pena também visitar. O que vai definir é o que você está querendo ver. Entre Hanoi e Da Nang tem uma região de Phong Nha, que é uma região muito famosa pelas cavernas, as partes mais históricas, né, do país dá para encontrar também no sul, em Dalat, tem cidades no litoral, cidades litorâneas que estão ficando muito famosas, está aumentando muito a presença de turismo. O Vietnã, ele é realmente um país com muitas opções, o que é bem interessante, dá para ficar bastante tempo aqui se você quiser explorar mais a fundo. A culinária do Vietnã, ela é muito saudável, ela é muito orientada a arroz, você vai encontrar os noodles com arroz, tem o rice paper, né? Eu nem sei como é que é em português. É como se fosse uma folha de papel, só que ela é feita de arroz. E aí eles enrolam e faz o spring roll, né? Coloca camarão, coloca carne, coloca também umas verduras e alface. Tem vários tipos de comida que são cozidas. Os vietnamitas, eles comem muita sopa. O que é interessante, porque no Brasil a gente não tem essa cultura de comer sopa. O sopa pra gente é quando a gente tá doente, né? Mas aqui não, eles têm o costume de comer em várias refeições, você vai encontrar. Tem a parte da culinária vietnamita que é bem frita também, que se você quiser evitar, você consegue, porque a parte cozida ela é bem saudável, é bem tranquila, então você vai ter acesso aos 2 tipos, né? A comida de rua, lógico, ela vai ser mais frita, mas você também encontra muitos restaurantes locais que você vai ter mais acesso à comida cozida, que vai ser mais saudável. A única coisa que eu quero que você entenda, se você é rato de academia e sim, presta atenção nas proteínas, não é muito fácil de encontrar restaurantes que vão ter aquelas quantidades de carne, quantidade de tofu, se você for vegetariano, que vai te dar uma proteína que vai ser suficiente. É um problema que eu tenho constantemente aqui. Quando eu vou comer fora, o que eu faço tem alguns restaurantes que eu já encontrei, que são os meus favoritos, que eles deixam você paga um pouco a mais, e aí eles colocam mais proteína no seu prato. Outra opção são os famosos buffet, que é como a gente chama no Brasil, né, de comer à vontade. E aí você come à vontade e coloca no seu prato o que você quer. Mas no caso de você ir para um restaurante mais tranquilo durante a semana, fica atento sobre isso, porque se você for tentar manter o seu nível de proteína muito alto, comendo todo dia fora, vai ser complicado, você vai ter que cozinhar. Drone, se você tem um drone, pode ficar tranquilo que a legislação para drones aqui no Vietnã é bem mais tranquila. A última foi criada em julho desse ano, e basicamente se o seu drone tem menos de 250 gramas, você não precisa de documento, você, lógico, só precisa prestar atenção se o lugar que você está querendo filmar é proibido ou não, mas se não for, se estiver numa área mais remota, tranquilamente você vai poder usar.
Só nos casos que o drone for mais que 250 gramas que você vai sim precisar de documentos para mostrar que você tem permissão para voar esse drone. Bom, golpes. Deixa eu falar sobre os 3 maiores golpes que acontecem aqui para que você evite. O primeiro é o golpe dos táxis. Esse é muito comum nos aeroportos, cidades grandes como Hanoi, que é taxista, vai chegar para você, vai ver você andando com o celular, vai perguntar para onde você está indo, e aí você entra no táxi, e é um tipo de golpe que acontece em todo o país, basicamente, né? Ou tem a maquininha lá que eles colocam o valor para ficar bem mais alto no final. E o que acontece muito aqui é que, às vezes, você acabou de chegar no país, você não entende quanto que é o quê, você não sabe quanto que custa 100 mil em dong, porque a moeda aqui é muito inflacionada. Acontece muito de taxista te dar o troco errado, e acontece também de cobrar 3, 4 vezes mais do que é o preço normal. Você sabe, são os golpes de táxi que acontecem em qualquer lugar. O que eu recomendo para você é usar o aplicativo Grab. O Grab é o aplicativo mais comum aqui no Vietnã. Você não precisa pegar táxi no meio da rua. Se alguém chegar para você oferecendo, porque eu faço mais barato, você fala não. A opção mais barata é no aplicativo. Você não vai ter nenhum tipo de problema com o Grab. Então fala não, baixa o aplicativo antes e usa. Segundo golpe que eu quero falar é sobre o Tinder. Esse é para você que é homem, que usa aplicativos de encontro como o Tinder e o Bumble. O que acontece muito é, você vai dar um match com a mina tá usando umas fotos que às vezes nem é dela, é um pouco parecido, mas não é ela. E geralmente essas minas, elas marcam encontro muito rápido. Elas mandam a mensagem, falam onde você tá, vamos se encontrar para beber hoje, tipo, no mesmo dia. E aí, quando você encontra, elas vão oferecer, elas vão falar que conhece um restaurante ou um bar, e aí você se encontra nesse lugar, tem sempre um segundo menu, que é muito mais caro as refeições, e vou te dar um exemplo, né? Uma refeição normal aqui no Vietnã, ela vai de 50 até 150 mil dongs. 150 é tipo restaurante bem mais high class, área mais turística. Com 60 a 80 você consegue comer bem. E esses restaurantes, o menu, uma refeição custa 500 mil, 450 mil. Então, a mina chega, ela vai pedir 1, 2 pratos principais. Quando a refeição chega, eles vão trazer um prato normal, bem pequeno, e no final a conta vai sempre fechar em 1 milhão, 1 milhão e meio, e, lógico, né, é a cultura de que o homem paga no primeiro encontro, se espera que você pague. Então não caia nesse golpe, porque essas minas, elas trabalham com o pessoal nesses restaurantes e nesses bares. Eles vão pedir a bebida também, bem mais cara, e vai colocar você para pagar no final, e eu não sei como é que funciona, se elas dividem o lucro com eles, mas esse é um golpe que você tem que prestar muito atenção, se você for homem. Terceiro golpe é um pouco mais tranquilo, mas acontece também em Hanoi, que você está andando em partes turísticas, vai ter um vendedor ambulante, está vendendo uma fruta, está vendendo talvez um salgado, alguma fritura, e eles olham para você, te dão um sorriso, não, vem cá, experimenta, eles te dão de graça, você experimenta, e aí se por algum motivo você não gostar, como aconteceu comigo, eu experimentei e não gostei, falei obrigado e fui embora, eles não gostam, e aí eles começam a gritar, começam a falar que você tem que pagar pelo que você experimentou, e aí fica aquela confusão. Então fica bem atento com isso, quando ele chegar sorrindo e oferecendo, toma aqui, experimenta. Se você não tem certeza se você vai gostar ou não, é melhor não experimentar. Transporte, viajar dentro do Vietnã é muito bom. Eu estou gostando muito, porque você tem 3 opções e se você quiser economizar no tempo, você pode pegar avião, tem vários voos domésticos e o preço é bem acessível. Se você é como eu, que evita voar de avião, eu prefiro fazer viagem de trem e ônibus, também tem essa opção. O trem daqui cobre o país saindo de Hanoi, descendo até Ho Chi Minh, dependendo de onde você for. Se tiver uma estação de trem por perto, você pode olhar o preço, e os preços do trem também não são muito caros.
Se for uma viagem muito longa, tem opções que você pode pegar a cabine com cama, que aí dá para você dormir durante a viagem. Se for uma viagem mais curta, é tradicional mesmo, sentando com o assento. E a terceira opção são os ônibus. Tem ônibus muito bons mesmo, que são os famosos sleeper bus, que é um ônibus que se coloca menos pessoas, geralmente de 15 a 20, só que cada assento é uma cama. É muito legal e é um serviço de qualidade muito boa, faz a viagem ser muito tranquila, porque você basicamente está deitado, descansando, dormindo. Lógico, dependendo da rota, talvez seja um pouco mais complicado. O problema que você vai ter vai ser dependendo do motorista. Eu já peguei um motorista que ele estava dirigindo muito rápido, tão rápido que a gente chegou 1h30 antes do horário programado, e por conta que ele estava dirigindo muito rápido, a viagem foi muito desconfortável, porque o ônibus estava balançando muito. A minha segunda experiência já foi o contrário. O motorista estava dirigindo na velocidade normal da via, foi uma viagem bem tranquila. Mas fique sabendo que as três opções, elas são muito boas. Tem um site chamado 12Go, que é o mais famoso que a gente usa aqui. Vou colocar também o link na descrição para você encontrar essas passagens de ônibus, avião ou de trem. Wi-Fi e trabalho remoto. A internet aqui do Vietnã, eu considero média. Ela não é péssima, mas também não é muito boa. Vai depender muito do lugar que você for. Eu não tive nenhum problema com o tipo de trabalho que eu faço, porém já aconteceu algumas vezes de eu estar fazendo alguma ligação e a ligação começar a cair, porque a internet não estava muito boa. Eu tenho amigos que trabalham com streaming que eles me falaram que eles têm problema constante com internet aqui em Da Nang, por exemplo. Eles tiveram que encontrar um lugar específico e perguntar se a internet tem uma velocidade, pelo menos no nível que eles estão esperando para fazer o trabalho deles. Então, dependendo do tipo de trabalho que você faz, você tem que fazer uma pergunta para descobrir onde tem internet. Pô, se você está vindo para cá como turista, não se preocupe. Você vai ter internet tranquilamente para olhar o seu Instagram, para usar o YouTube. Não vai ser nenhum tipo de problema. Tem a 5G aqui que cobre bastante no país. As viagens que eu fiz, lógico, as áreas mais remotas a internet não funcionou bem, mas as cidades que são de médio porte e as cidades grandes têm funcionado tranquilamente. Então não se preocupe. Com relação ao trabalho remoto, tem vários cafés que você pode trabalhar, tem restaurantes também que eles deixam você trabalhar com o laptop. Está se criando muito essa cultura de trabalho remoto no país, principalmente aqui em Da Nang, com esse crescimento da comunidade internacional de nômades digitais que veio para cá. Bom, pessoal, essas são as informações básicas que eu acredito que você tem que saber sobre o Vietnã, antes de você vir para cá, antes até de fazer uma decisão, né, se o Vietnã é um país para você ou não. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para clarificar um pouco mais sobre a situação do país, e agora você entende um pouco melhor o que você pode esperar da sua visita no Vietnã. Meu nome é Zuka, se você é novo aqui no canal, eu falo sobre nomadismo e culturas diferentes e sobre as coisas que eu observo nos países e nas cidades que eu visito. Nesse momento agora, minha base é no Vietnã. Então eu vou estar mais fazendo vídeos sobre Da Nang e Vietnã especificamente. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, assina aí e eu vejo vocês no próximo vídeo.